não sei como começar, mas principalmente é uma alegria muito grande estrear esse espetáculo. É, apesar, dadas as condições de pandemia, da vida nacional, de tudo que está acontecendo nesse país e nas nossas vidas coletivas e particulares, né? A gente seguir fazendo teatro agora nessa plataforma para poder trabalhar as nossas ideias, dizer as nossas opiniões, as nossas questões. Então, isso já é em si uma satisfação, né? Essa mobilização e essa atividade. E aí soma-se isso ao trabalho específico que a gente está fazendo, com todas essas questões que são levantadas. Também eu digo por mim, e acredito que muitos compartilhem também, é uma sensação de que nos coloca em movimento, né, para fora desse confinamento que nós estamos em casa. Estamos falando com a nossa aldeia. A sensação que eu tenho é essa. Ver hoje que a gente teve um público bacana, de gente assistindo a gente, reduz muito essa ideia, essa sensação de isolamento e nos coloca em contato com as pessoas. E isso é fundamental, fundamental em todos os momentos, sobretudo agora, né? Um momento tão difícil da vida brasileira e do mundo. Então, celebro demais esse momento. A história começa assim. Quando Miguel Campelo, nosso Neruda, tinha 16, 17 anos, ele descobriu que os três Pablos se chamavam Pablos, que os três morreram no mesmo ano e que os três lutaram contra o fascismo, com sua arte, né? Cada um com sua arte. E aí ele viu aí um espetáculo. Muitos anos depois, a gente tem a oportunidade de testar isso. Né? Ele propôs para a Companhia dos Novos, para mim, dirigir esse espetáculo, chamou Samuel, escrever um texto inicial, a gente trabalhou muito em cima do texto, e desses textos todos, ontem alguém falou que, eu não sei se mandaram para mim ou se falaram aqui, que esse tom amarelado da peça inteira lembra documentos guardados, arquivos que saem, né? Tem que ser abertos algum dia. E por algum motivo a gente está abrindo esses arquivos agora. Então, é isso. Tem uma equipe brilhante, tem o trio Assombro, que é Walter, que está lá de óculos, lá em cima com a mão no queixo, Clara Romariz, que está escondida aí em algum lugar, e Diego, que também está ali escondido, está só com a foto. Diego Gonçalves, que batalharam muito por essa coisa toda dessas plataformas, né? Walter está com a gente desde o trabalho anterior, Que Não Morre Não Vê Deus. Os três, na verdade. Clara há muito mais tempo, mas Diego e Walter entraram no Que Não Morre Não Vê Deus. E continuam aqui na equipe. Diego, basicamente, quer dizer, veio inicialmente para fazer a luz, mas se envolve em tudo, e Clara, assistente, também se envolve em tudo. E batalham pela precisão, né? Que essa coisa sofisticadíssima que é a internet, que são essas plataformas, esses aplicativos, esses programas, na verdade também são muito rudimentares ainda. Então é uma coisa assim, é quase analógica, né? É quase artesanal o trabalho que a gente faz, e que eles brilhantemente nos ajudam a fazer. Cada ator tem sua casa, cada atriz também, com seus computadores, aí cada um tem um microfone, tem um computador, né, tem uma internet, e no lugar que eles estão, às vezes a internet resolve dar faniquito, e enfim.
E a gente vai tentando harmonizar tudo isso. E como diz Jackson no comentário que ele fez quando assistiu Quem Não Morre Não Vê Deus, quando o ator desaparece, pixeliza, vira Matrix, é uma metáfora do que a gente é nesse momento. A gente está ali, né? Miguel trava, mas continua a falar. O ator desaparece. Hoje eu acho que ninguém desapareceu, né? Mas às vezes o ator ou a atriz desaparecem em milhares de pixels e continuam. Olivia, obrigado a você. Olivia aí do MST, Minas Gerais. Né? Boa noite, Do Iterra, pessoal. companheiras. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Ramiro do estado do Maranhão, também do MST, e sou, igual que a Olivia, estudante da segunda turma da História, né? Então, não sei se o ambiente está muito reflexivo ainda, mas queria aproveitar para trocar algumas impressões, se é possível. Sim, por favor. Sim. Então, eu sou da Nicarágua, e eu cheguei no Brasil já tem uns 8 anos, né? E, de certa forma, em todo o processo de formação, eu sempre tive a arte impregnada como um elemento essencial no processo revolucionário, sobretudo porque na Nicarágua, como talvez vocês sabem, aconteceu um processo de revolução popular, né, que foi a Revolução Popular Sandinista, e talvez nós não tivemos um Pablo Neruda ou um Casals, mas nós tivemos uma Arlen que ela agitava os secundaristas para a mobilização. Nós temos um Rigoberto Lopes Pérez, que foi um poeta kamikaze, né, que ele mesmo com suas próprias mãos assassinou um dos ditadores da família Somoza. E no processo da Revolução Sandinista, a arte, a cultura, ela fazia a denúncia da violência, a denúncia da criminalização, né, a denúncia de um Estado opressor, de um Estado que tinha uma dinastia, uma ditadura de mais de 40 anos, né? Então, a cultura ela denunciava, mas também, por outro lado, a cultura anunciava a necessidade de uma mudança, né? Quando eu comecei a assistir a peça, eu me lembrei muito de um documentário que eu assisti do Apolônio de Carvalho, né? Que foi um brasileiro internacionalista que ele esteve em várias jornadas de solidariedade mundo afora, né? E sobretudo na Espanha, eu lembro muito. E o documentário do Apolônio de Carvalho, ele me lembra, a peça que foi apresentada hoje me lembrou muito, né? E por muitas vezes nós sabemos de que, de alguma forma ou outra, os meios de comunicação, ele tem deixado na gente, tem deixado numa geração talvez mais nova, tem deixado aquele hábito da leitura. E que melhor, por exemplo, de reconstruir a história, de falar a história através da arte, através do teatro, sei lá. Vocês colocaram 17, 18, 20 pontos assim que eles chamaram a atenção e deram esse foco do que foi o processo do fascismo, o processo do nazismo, né? Como ele veio se desenvolvendo, como foi a técnica, qual foi a tentativa num processo de libertação do povo, mas também como se utiliza essa linguagem que ela contribui para ter uma noção do que a gente está vivendo hoje em dia, aqui no Brasil, sobretudo, né? Eu olhava lá no chat e muitas pessoas
conseguiam identificar rapidamente o que está acontecendo no país, né? Então, foi um processo que me lembrou muito no meu processo de desenvolvimento como pessoa do meu país e agradecer o convite, né? Então, talvez para quebrar o gelo aí, é mais ou menos isso. Sim. E desculpem o Bem-vindo. portunhol. 8 Não, anos que você ainda não tá consigo ótimo. falar direitinho. Tá ótimo. Bem-vindo, Ramiro. Que ótimo. Que ótimo. Que coisa boa ter uma turma do MST aqui. Que massa. Olivia também, né? Bem-vindos e bem-vindas. Sim, sim, nós somos colegas. A gente agradece o convite. Foi muito especial, né? Nós, como estudantes de história, né? E defendendo sempre dentro do movimento, construindo a interdisciplinaridade, compreendendo o papel da arte, né? Nos processos revolucionários e também de resistência, também da construção, né, da sociedade. A gente acha muito importante fazer, casar, né, tanto os estudos, quanto também as diferentes formas, né, de expressar a indignação da gente, né. Eu, na minha juventude, né, fazia teatro, então eu gosto bastante. Eu acho que o teatro tem um papel muito rico, assim. E no ITERRA também tem um histórico de construção teatral, né? Então, para a gente é enriquecedor, assim. Obrigada, foi ótimo, porque eu estava curiosa como é que ia ser online, eu ainda não tinha participado, não tinha visto nenhuma apresentação teatral, e a gente tem uma resistência a essas ferramentas, né? Principalmente na arte, eu tenho, assim, eu acho que é difícil captar a emoção, levar essa mensagem, mas conseguiu, foi emocionante, dava de sentir. Eu, inclusive, voltei ali, enquanto não abria o chat, eu voltei à peça, eu vou vê-la de novo, porque ficou bacana. Inclusive, ela vai ficar lá, né? Eu não preciso correr lá, não, né? Vai ficar só até amanhã. Sim. Então dá de ver hoje. Obrigada e parabéns. Parabéns o esforço, valeu a pena. Obrigado você também, obrigado sua presença, obrigada a presença também de Ramiro. Essa troca é importantíssima para a gente, esse retorno também, né, de vocês. É a construção do espetáculo também, né? Porque ele está vivo, então a cada noite a gente troca e cada noite a gente se reconstrói e nos inspira também, né? Mas eu queria falar uma coisa assim, é muito bacana a gente tá assim, a gente está aprendendo com a internet, né? A tecnologia ela estava aí, mas agora ela é urgente, ela é o caminho que a gente tem, né? Para a gente se comunicar, mas também tem uma coisa muito legal que a gente vê aqui, né? A gente consegue atingir tanta gente de tantos lugares que, por exemplo, que está lá no Maranhão, que está longe, né? Que está em Minas Gerais, então isso também é muito, eu acho que generoso para a gente, né? A gente ter essa oportunidade de estar com vocês, de fazer um espetáculo assim, nessa conexão, nessa diferente conexão, né, diferente espaço, né? E eu acho que é muito especial também, eu acho que vai ficar marcado para todos nós esse momento mais longe e perto ao mesmo tempo, né? E sim, eu acho que a peça ela está criando muitos canais com a atualidade, e é isso mesmo, né? A peça é para isso, para a gente refletir o passado, mas para a gente projetar o futuro, né? Para a gente construir um futuro a partir de memórias também. O passado ele não pode ser esquecido nunca, né? E eu acho que se chegou isso, né? E vocês falaram que no chat estava vindo, isso é ótimo, isso é
uma conquista também para nós, né? Do elenco todo e do texto, do escritor, editor e do diretor. Quem está presente aqui também, que assistiu a peça, está aqui no bate-papo, é uma jovem e grande atriz grapiúna, já faz um trabalho em Salvador há um tempo, que é Nicole Leão. Ó, Maravilhosa. olha, ela, na hora que eu falo, ela já escreveu aí alguma coisa. Maravilhosa. Ela pergunta sobre o número de pessoas envolvidas. E aí, Márcio, é mais ou menos gente? Seu microfone está desligado. São 5 em cena, 3 enlouquecidos na técnica, 2 na criação da música, mais um coautor, Samuel, e 2 produtores. Contamos 5, 3, 8... 13. Pronto. Grilo, criando audiovisual. Grilo, 14. E Grilo e o Ramon. Ramona, 15. E o pessoal da Comunicação. Da divulgação e da mediação. E cerca de 20. Isso sem contar, Márcio, uma mobilização aqui na minha casa. Toda hora alguém me socorre aqui, é Léo, é Yolanda, é Cauê, é Tom. É o pessoal da cenotécnica, né? A equipe é grande. Inicial modem. Quanto tempo levou para o material Miguel e Samuel? Para o material total, foram 23 anos, né? Da ideia até a concepção. Da concepção até... Mas da peça em si, Miguel pode falar melhor. Na verdade, assim, foi em 97 que surge a ideia, né? Que eu fiquei sabendo da história. E aí, mas eu sabia que não dava para fazer naquele momento. Eu tinha 16 anos. Eu estava começando a fazer teatro. Eu sabia que era um projeto muito maior do que eu. Aí alguma coisa soprou no meu ouvido sabiamente e disse: guarde o projeto e vá estudar. Então eu fui fazer minha formação e tal, não sei o quê. Mas no caminho, Neruda entrou completamente na minha vida, virou meu poeta preferido. Eu sempre andei para cima e para baixo com Neruda debaixo do braço. Então isso eu acho que eu já posso atribuir a parte da pesquisa. Mas, assim, em termos práticos, a coisa começa mesmo a partir de 2019. Eu convido o Samuel em 2018 para escrever o texto comigo, fazer a pesquisa e tal. 2019 é que a gente começa, de fato, a levantar os materiais e aí separar essas coisas, já separar textos, começar a ter um critério. Porque, assim, tanto Picasso como Casals viveram quase 100 anos cada um. Então, são vidas muito assim, profícuas de coisas, né? Aconteceu muita coisa. O Neruda tem toda a história dele na Espanha e a história dele no Chile. Então, é muito difícil saber que parte disso a gente vai pegar, né? Porque ele esteve na Espanha, mas depois... o González Videla tem toda a história do Eu Acuso, né? Da perseguição pelo González Videla, a fuga dele para o exílio. E depois, lá nos anos 70, tem aí depois ainda tem a trajetória dele como senador. Depois, nos anos 70, a eleição do Allende, que vai ser assassinado pelos americanos e pelo Pinochet. E aí ele morre. Então, era uma história imensa. Aí a gente, a partir de 2019, começa a fazer essa pré-seleção. Em 2020 é que a gente começa a pensar em editais, entrar em editais e tudo. Aí eu também já tinha falado com o Márcio, Márcio já tinha topado, então a gente começou a ver que isso era possível e real, fazer esse projeto, e aí começamos a entrar nos editais. Quando veio finalmente a Aldir Blanc, a gente tinha participado de um outro edital antes, não passamos. Quando veio finalmente a Aldir Blanc, a gente botou a mão na massa definitivamente, aí já com a equipe, com o Márcio coordenando, com todo o elenco já apontado, e aí a gente vai para a prática de realizar. Mas basicamente é isso, assim. Tudo isso. Para realizar, eu tenho alguns anos nas costas de teatro para conseguir fazer isso aí que a gente conseguiu fazer.
E tenho também há muito tempo investigado essa questão da presença virtual, né? Desde que começou essas possibilidades de rede social e tudo mais, e antes um pouco, eu comecei a questionar essa coisa do mito do teatro, que o teatro é a presença. O teatro é compartilhamento do tempo e do espaço. E da presença, evidentemente, do artista, do ator, que é a sua própria obra, e o público. Mas, nesse mundo agora, existe esse espaço, essa presença virtual, que é tão real quanto a física. Milhares de coisas se resolvem virtualmente, na hora, né? A vida corre paralela. Então, há um tempo eu tenho pensado nisso e trabalhado algumas coisas sobre essa coisa de transmissão, de presença virtual do ator, de presença virtual do público. E aí, quando começou a ser o único palco disponível, não mais uma opção, ou não mais enfim, uma experiência ou uma pesquisa paralela ao teatro presencial, passou a ser a única alternativa para a gente continuar a fazer teatro. Assim, meus colegas, os atores todos, aí todo dia, depois do ensaio, choram, lamentam que não tem mais, que querem abraço, querem camarim, querem pãozinho no camarim, querem... Enfim, a plateia presente ali, mas, para mim, a plateia continua presente. Enfim, eu consigo entender, transpor uma coisa para outra coisa, e vice-versa também. Então, assim, eu gosto, é cansativo, porque a coisa da técnica cansa, da tecnologia, né? A gente gasta muita energia com a tecnologia para dar certo, sim, mas também a gente gasta muita energia para dar certo uma coreografia, para o texto sair no tom exato, um falar com o outro. Enfim, tudo que a gente está trabalhando aqui, a gente trabalha exaustivamente também no palco presencial, né? Então, para mim é isso, assim, alguém falou e eu repito sempre, assim, a internet não vai ser a mesma depois que o teatro se apropriou desse espaço, né? Desse novo palco, e que é um palco como outro qualquer. E é tão diferente você fazer um palco enorme como o do Teatro Castro Alves, ou do Municipal, ou do Palácio das Artes, já que Minas está presente, quanto depois fazer um espetáculo num palco pequeno, num palco de arena, num palco ou na rua, como o Miguel gosta. Enfim, são espaços diferentes, e a linguagem se adequa a esses espaços, né? Mas continua a linguagem, continua a ser teatro. E a gente tem essa vantagem aí, né, Olívia? De que as barreiras também da democracia se rompem. Assim, pessoas do mundo inteiro podem estar assistindo isso aqui, e podem, inclusive, estar participando do espetáculo, ensaiando e se apresentando junto, né? Atores do mundo inteiro podiam estar aqui. Cada um deles podia estar em um lugar do mundo, e a gente faria o espetáculo do mesmo jeito. Isso é um bônus track que não seria possível, não é possível no teatro presencial, né? Os atores têm que se mover, irem para outro estado, irem para outro país para fazer a peça, etc. e tal. E agora não, a gente chega nos municípios, no subúrbio, em outros estados, em outros países, e continua a fazer teatro. Quer dizer, outra metáfora que eu tenho usado muito. Se a gente falar português em Tóquio, continuará a ser português. Não importa o espaço onde a gente fala a língua é essa, é português. A gente está fazendo teatro nesse espaço que foi usado anteriormente
pelo audiovisual, mas não é só do audiovisual, é um espaço para todos, é para ciência, é para, enfim, é para comunicação, é para tudo, inclusive para o teatro. A gente está comprovando isso dia a dia. Então, esse é o quarto espetáculo que a gente faz, né, nessas plataformas. E Walter vai falar melhor do que eu sobre isso. Não, eu não sei se foi nesse sentido que a Olivia perguntou em relação ao espaço, né? Espaço físico do grupo. Imagino que se foi só em relação a onde é que fica, onde é o teatro, já foi respondido no chat. Mas uma coisa que eu acho que muita gente, assim como Quem Não Morre não sabe, é que cada ator e cada pessoa que está aqui estão em suas casas. Ninguém está num lugar físico fazendo essa apresentação. Então, eu acho válido dizer, porque muito quando você vê na tela, né, quem está assistindo não imagina como está sendo feito. E está cada pessoa na sua casa, com sua câmera, seu microfone ligado, e como o Márcio falou, né, a gente poderia ir a qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim, com essa apresentação, e qualquer pessoa do mundo, se tivesse um ator do Vila que morasse em outro país, ele também poderia participar dessa apresentação através da internet. O Ramiro falou, jurei que estava gravado. Não estava. Né? Eu sempre venho assim nesses papos para dizer que não. Está todo mundo ali ao vivo. É por isso que o Márcio ainda sente que ainda é teatro. Diga, Márcio. Não, é isso. Eu estou ensaiando um outro espetáculo que o ator que é Edu, que provavelmente entrou em contato com alguns de vocês, porque ele está coordenando a mediação cultural do Vila. Ele está em Brejões, né? Bastante longe daqui. A outra atriz está aqui na Orla, né? Enfim, os dois atores estão em lugares diferentes, em cidades diferentes, municípios diferentes. E a gente... Eu, inclusive, a maioria eu acho que está em Salvador, eu estou em Valença, no interior. Eu faço a transmissão. Então, realmente, olha, eu não sabia. Eu estou em Valença. Que engraçado, eu não sabia desse detalhe também, não. Pois é. Tá vendo? É uma coisa que passa tão assim que a gente nem comenta, né? O espaço da gente é esse aqui de encontro, né? Mas é isso mesmo, cada um está no seu universo, né? Cada um na sua casa. O legal é esse, na internet acaba conectando todo mundo, né? Pessoal, eu quero fazer um depoimento breve. Posso falar? Fala, sim, por favor. Então, eu sou professor e eu estou muito emocionado, muito tocado pelo espetáculo de vocês, a qualidade da informação, certo? O modo como vocês conseguiram atrair a atenção. E do ponto de vista pedagógico, vocês estão de parabéns, porque assim é importante que a gente tenha essa informação histórica para que a gente possa fazer o paralelo que vocês, com muita facilidade, disponibilizam em relação ao momento atual. É urgente que a gente tenha a percepção de que o que está acontecendo não é algo inédito, não é algo que talvez venha a acontecer. Não é talvez. A história já demonstrou que se a gente não se posicionar, não só os artistas, professores, qualquer tipo de profissional, a gente pode ir para um buraco que a gente vai sair. A humanidade tem história que a gente não permanece nesse buraco a vida inteira, mas por um preço altíssimo. Então, vocês estão de parabéns. À medida que eu ia vendo a peça, eu dizia, meu Deus do céu, meus alunos têm que ver isso, têm que divulgar mais isso. Então, realmente, assim, foi emocionante. E vocês conseguiram, usando essa ferramenta, né, da internet, passar mesmo a sensibilidade. E eu também jurava que tinha sido gravado. Não imaginei que estava todo mundo ao vivo. Parabéns, me sinto honrado de ter participado aqui. Agradeço a Ismael o convite. E se tem amanhã ainda, vou convidar meus alunos a participarem. Muito grato. Tem amanhã às 6 e às 8. E na próxima semana também. Valeu, grato. Márcio. Linda, Washington. Obrigado. É bonito o depoimento, né, de Washington. Eu tenho refletido a respeito dessa coisa do espaço, né, do teatro. A gente sabe que o teatro, o espaço físico, é a casa do ator. E nesse momento que a gente não pode ir para nossa casa, o teatro vem à nossa casa, né? Então,
a minha casa está transformada num teatro, praticamente. Eu tenho esse espaço aqui no quarto, que fica montado esse pano aqui, com uma escada onde está preso o celular. As luminárias aqui, que é de uso da casa, estão transformadas em iluminação para teatro. E assim está acontecendo com o elenco todo, com essas pessoas todas envolvidas aqui na peça, e com diversos atores em vários lugares do mundo. Então, eu fico refletindo o significado disso, né? Que a nossa casa, que é o teatro, passa a acontecer na nossa casa, na nossa residência. Assim como a plateia também, né? A plateia é a casa de cada um. E aquela velha história, né? Esse teatro é uma palavra grega que significa lugar de onde se vê. Então, o teatro agora está espalhado na casa de cada um, né? O lugar de onde se vê a cena é a casa de cada um da plateia, né? Cada um do público. Por isso daí é um teatro em rede, um lugar que se vê em rede a cena. E é isso. Olá, boa noite. Eu perdi um pouco do debate, porque aqui a internet ela é um pouco falha, mas eu assisti todo o espetáculo e me sinto honrado em ter tido a oportunidade de assistir, né? São dois aspectos que eu gostaria de dialogar. Quem sabe vocês até já dialogaram, mas pelas condições da internet, como já falei, talvez eu tenha perdido. Essa questão da adaptação, né? Esse processo da pandemia está fazendo com que em vários setores da sociedade as pessoas tenham que procurar essa nova adaptação, essa adaptação a essas novas tecnologias, né? E isso também abrange um espaço de democratização de alguns fatores que antes a gente não tinha muito acesso. Eu, particularmente, eu nunca fui numa peça teatral, nunca assisti uma peça teatral. Assim como eu nunca vi uma orquestra tocando pessoalmente, né? A não ser por vídeo. E algo que ainda assim eu carrego essa ânsia, essa angústia de um dia assistir pessoalmente uma peça teatral, de ver uma orquestra, né? Por condições da vida, assim mesmo, assim. Então, essa pandemia me trouxe muito, assim, esse reforço da memória de que é importante a gente ter acesso a outras culturas, assim, e é importante que haja uma democratização a essas outras culturas, assim. Outra questão que eu gostaria de falar é sobre a importância da escolha do tema de vocês. Eu não sei como foi elaborado, como foi pensado o tema. Muito me surpreendeu também ser ao vivo, algo que me surpreendeu bastante. Mas a escolha do tema foi impecável, assim, para os dias de hoje, assim. A questão das ditaduras, que parece algo num passado distante, sombrio da humanidade, mas que, com as suas peculiaridades, suas diferenças, ela perpassa, né, nos dias de hoje, né, em vários pensamentos que as pessoas têm, vários pensamentos que alguns movimentos têm, né? E eu, a Olívia, o Ramiro, a gente faz história numa universidade federal, numa conquista dos movimentos sociais. Então, a gente faz parte do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e a gente tem um privilégio de conseguir estudar hoje por essa luta secular que a classe trabalhadora teve, né? E é uma conquista que a gente honra muito em falar, a gente enche a boca para falar, e essa possibilidade de assistir uma peça teatral de tamanha qualidade, ela se enquadra também nessas conquistas, assim. Eu, para mim, particularmente,
assim, eu considero uma conquista assistir uma peça teatral tão bem feita e tão histórica e, ao mesmo tempo, tão dos dias atuais. Assim. É isso. Muito bom. O Douglas, a gente estava aqui se perguntando, se falando exatamente sobre isso. Onde é que você está? Em que lugar? Cidade aqui? Eu atualmente estou em Porto Alegre, mas eu sou lá da fronteira com o Uruguai, lá de Iaceguá. Então, é isso. É incrível isso. É muito bonito essa conquista da humanidade, essa ferramenta, né? Assim, é um sonho concretizado pela humanidade. É tão incrível que a humanidade possa fazer coisas tão contrárias quanto isso, e a guerra e o fascismo. O ser humano é um mistério. Se Douglas estivesse aqui na Bahia, quando pudesse conviver nos espaços, eu ia levar ele para ver uma orquestra sinfônica ao vivo e também levar num teatro para ver alguma peça bacana. Quem sabe pode acontecer, né? E é interessante que a primeira peça de teatro que ele vê na vida é virtual. Olha as coisas da vida, né? Mas só dizer que assim para Douglas, né? Douglas é muito importante mesmo as experiências artísticas, né? Eu acho que fazem parte da nossa formação e também de sensibilização mesmo, né? As artes é para isso, é para um caminho de sensibilizar, de abrir, né? Outras formas de ver o que a gente fala, né? Os conteúdos, os textos. Eu acho que você deveria continuar tentando ir para uma orquestra sinfônica. Eu acho que esse sonho aí não deve abandonar, não, porque é uma experiência muito bacana, é muito legal entrar no teatro, ver uma peça de teatro, ver um espetáculo de dança, ver uma orquestra sinfônica, um show de música, são coisas que realmente engrandecem a gente e nos transformam mesmo. Espero que você consiga. Eu acho que esse sonho, eu incentivo você a não desistir. Isso é bem bacana mesmo, porque eu sou uma experiência disso. Eu tive a felicidade de poder ter ido a um teatro e depois, quando eu fui aprender a dançar, minha escola era dentro de um teatro, que se chama Teatro Castro Alves aqui em Salvador. Então tinha uma escola de dança e que eu fui aprender dança dentro dessa escola e era dentro de um teatro. E por ser dentro de um teatro, me mostrou o universo do teatro e no momento que eu conheci e convivi naquele espaço, eu soube que era ali que eu queria trabalhar, que eu queria viver, que eu queria atuar, que eu queria estar mais, né? Então, eu acho que essa experiência de estar dentro de um lugar, de um teatro, dentro de um lugar que se faz arte, também é bacana. O virtual está se tornando bem legal também, mas essa experiência presencial, ela é muito mágica, né? Espero que você tenha, assim que acabar a pandemia, a oportunidade de ter essa experiência. Obrigado, gente. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Washington, que está aí. Douglas, Ramiro, todo mundo. Muito bom ouvir vocês. Muito obrigado. Boa noite.